Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 16 em diante. Romanos, capítulo 1, verso 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, encucando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra, Pai, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado. Agora que a Tua palavra, Pai, vai ser proclamada, que Teu Santo Espírito ilumine o entendimento, Pai, da Tua igreja para compreender a Tua vontade, Pai. Peço que me capacite também, Pai, transmitir a Tua palavra com sabedoria, com fidelidade. Em nome de Jesus que nós oramos, confiados. Amém. Então, em Romanos, meus irmãos, o propósito de Paulo é mostrar a soberania de Deus na salvação dos homens, né? Em muitos aspectos nós vemos falar sobre a justiça de Deus em vários capítulos, a justificação pela fé. E nós vemos no capítulo 3 que Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens são pecadores, né? Então, Paulo mostra que por causa do pecado, por causa que somos pecadores, nós merecíamos a condenação eterna, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Paulo quer mostrar aqui a soberania de Deus na salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, a sua igreja, o seu povo eleito, né? E gostaria de compartilhar com os irmãos, falar um pouco sobre a reforma protestante. Em 31 de outubro de 1517, acontecia a reforma protestante, né? Considerada sem dúvida um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, né? Agora nós comemoramos dia 31 de outubro 503 anos da reforma protestante. Como aconteceu a reforma protestante? A igreja estava em grande decadência, o clero estava corrompido e muitos dentro da igreja pediam por uma reforma. Entre eles, John Wycliffe, que nasceu em 1320, era um sacerdote e professor na Universidade de Oxford. Ele era contra o Papa cobrar impostos na Inglaterra. Ele traduziu a Bíblia da Vulgata, versão latina, para o inglês. Ele foi excomungado pelo Papa e morto. Outro foi John Hus, que nasceu em 1373, sacerdote e professor na Universidade de Praga. John Hus pregava e ensinava que a salvação
era somente pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Também foi excomungado pelo Papa e queimado vivo. Nos séculos 14, 15 e 16, surgiu a Renascença, ou o Renascimento, aquele despertar da natureza humana, grandes descobertas geográficas, entre elas de Colombo e de Cabral, a descoberta do sistema solar por Copérnico, que revolucionou as ideias humanas a respeito do universo. Grandes invenções como as da imprensa, em 1450, que ajudou a espalhar as ideias e conhecimentos com maior rapidez. O retorno aos valores estéticos e culturais da Grécia e de Roma, o retorno aos estudos das línguas originais da Bíblia, e nesse aspecto da renascença, ou renascimento cultural, é que encontramos uma preparação direta ao advento da reforma protestante. Assim nós chegamos a Martim Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546. Ele nasceu em Eisleben, na Saxônia, descendente de uma família de camponeses. Aos 13 anos, Lutero foi enviado para a cidade de Magdeburgo pelos seus pais para se aperfeiçoar nos estudos, Então, para se sustentar, ele foi enviado para ficar junto com seus parentes ali, mas não foi assistido da forma correta e passou necessidade. E para se sustentar, ele pedia esmolas pelas ruas e cantava canções de porta em porta. Ele passou muita necessidade. Quando estava a ponto de abandonar os estudos, uma senhora de recursos, Dona Úrsula Cota, acolheu Lutero em sua família como seu próprio filho. Então, aos 18 anos, ele ingressou-se na mais famosa universidade da Alemanha, a de Erfurt, para estudar direito. Mas um acontecimento mudou seus planos de alcançar reconhecimento através dos estudos. Quando estava numa viagem e de volta da visita aos seus pais, uma grande tempestade com ventos fortes, de repente um raio caiu do seu lado, e ele, tomado de grande susto, sentindo-se perto do inferno, ele prostrou-se gritando: Santa Ana, salva-me e tornar-me-ei monge. Foi então que, aos 22 anos, Martim Lutero tornou-se monge do convento dos agostinianos. Ele entrou ali à procura da salvação, mas não encontrou a paz e a segurança de quem está no caminho de Deus. Então, no final de 1512, enquanto ele lia a epístola aos Romanos, ele encontrou essas palavras: mas o justo viverá pela fé. E ele continuou se aprofundando nos estudos das Escrituras e pregava que a salvação era pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Em 1517, apareceu um homem chamado Tetzel, vendendo indulgências emitidas pelo Papa. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou às portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses que tratavam do caso das indulgências. Então, logo chegou ao conhecimento do Papa, lá em Roma, que um monge chamado Lutero, lá na Alemanha, pregava e ensinava que a salvação era somente pela fé, pela graça em Cristo Jesus e não por obras. E logo no outro ano, em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia. Os amigos de Lutero não deixaram Lutero ir. Disseram: eles te queimarão vivo. Então foi marcado para Worms, uma cidade na Alemanha, a assembleia, para que Lutero se retratasse. Sabendo que tinha de comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades civis e religiosas, entre eles o imperador, o delegado do Papa, 6 eleitores do império, 25 duques,
30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, deputados de 10 cidades e um grande número de príncipes, condes e barões. Diante daquela grande assembleia, autoridades civis e religiosas mais importantes do mundo, Lutero passou a noite anterior em vigília, prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus em oração, suplicando: não é a minha causa, e sim a tua. No dia seguinte, quando foi chamado a comparecer perante a grande assembleia, e o núncio do Papa insistiu que Lutero se retratasse dos seus escritos, das suas palavras, Lutero respondeu: se não me refutares pelo testemunho das Escrituras, se bem que não creio somente no Papa e nos concílios, por ser evidente que já se enganaram muitas vezes, a minha consciência tem que estar submissa, ficar submissa à palavra de Deus. Não posso me retratar, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude, amém. A maior obra de toda a vida de Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão. O anseio maior de Lutero era que o povo alemão conhecesse as Escrituras, que eles tivessem acesso à leitura da Bíblia, conhecessem as verdades do Evangelho, conhecessem Jesus através da sua palavra. Em Romanos, Paulo faz uma explanação sobre o Evangelho, tendo em vista que todos pecaram, tanto judeus quanto gentios, precisam da justiça salvadora do Evangelho. Aqui Paulo fala sobre lei, pecado, juízo, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, o plano da salvação, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja. Aqui em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O poder do Evangelho, a graça salvadora, Deus Trino, Ele age através da pregação. O poder do Evangelho acompanha a pregação, a proclamação do Evangelho, para vencer a fraqueza e a incapacidade que resultam do pecado, que trouxe morte espiritual ao homem. O homem está morto nos seus delitos e pecado, e o Evangelho traz esse poder de Deus que acompanha a pregação, a proclamação do Evangelho, para gerar vida. O Evangelho tem um impacto regenerador e transformador de vida. O Evangelho é o poder de Deus para gerar vida, para ressuscitar aquele que estava morto, e dar vida espiritual e dar vida eterna. Então o poder de Deus, a fé, Paulo fala em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a pregação, a proclamação do Evangelho. Então somos regenerados através do poder de Deus, do Espírito Santo, que opera através da pregação, a proclamação do Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus para regenerar, para transformar, para trazer vida, vida espiritual e vida eterna. A expressão justiça de Deus, essa é a justiça de Cristo, que é imputada àquele que crê, que é transferida para aquele que crê em Cristo, que tem fé em Cristo, que olha para Cristo como Redentor, seu Salvador, olha para o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Como um juiz imparcial e justo, Deus justifica, declara justo, por meio da morte do seu Filho, os pecadores que têm uma fé genuína em Cristo,
que têm uma fé verdadeira em Cristo, que foram selados com o Espírito Santo. A justificação somente pela fé em Cristo mostra que Deus considera os cristãos justos, isto é, Deus, os justifica mediante a fé deles em Cristo e não por causa das suas obras. Os cristãos não se tornam merecedores da justiça de Deus por fazer boas obras. Eles são tidos como justos com base na justiça de Cristo que lhes é imputada por meio da fé. Então Cristo, a justiça de Cristo é transferida a nós, a obediência de Cristo, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, a sua justiça, a sua perfeição é transferida a nós, pecadores, por meio da nossa fé em Cristo. Olhamos para Cristo como nosso Redentor, nosso Salvador. Fé é isso, é tirar os olhos de nós mesmos, reconhecer que somos pecadores e olhar para o Salvador, como lá em João capítulo 3, que conta que Moisés, o povo estava no deserto, e eram picados pelas serpentes abrasadoras, e Deus fala para Moisés levantar uma serpente de bronze e colocar no meio do arraial. E quando o povo olhasse para a serpente, quando eles foram picados pelas serpentes venenosas, abrasadoras ali, eles olhassem para a serpente de bronze e seriam sarados, curados. E da mesma forma Jesus foi levantado na cruz do Calvário para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem o quê? O perdão dos pecados. A justiça de Cristo é transferida para nós. Então Deus nos vê como perfeitos em Cristo, transformados, salvos em Cristo. Quando olhamos para Cristo e confiamos, como o povo olhava para a serpente de bronze, era curado. Todo aquele que tem Jesus tem a vida eterna, que é conquistada por Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é transferida a nós, seu povo eleito. O Novo Testamento, irmãos, ensina que os cristãos são salvos com base na justiça de Cristo, são base com a sua fé em Cristo, na obra de Cristo a seu favor, e não com base no seu próprio mérito. Romanos capítulo 3, verso 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Que o homem é justificado pela fé em Cristo, independente das obras que ele fizer. Paulo dizia que um sistema de justiça pelas obras, baseado nas obras, leva à maldição. Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Os que tentam estabelecer a sua própria justiça, ou mistura fé com obras, só recebem um salário terrível, que é devido àqueles que não alcançam o alvo. Então, quando nós tentamos estabelecer nossa própria justiça, isso é tentar ser aceito por Deus, baseado numa justiça defeituosa do cristão. Quando eu olho, quero guardar os mandamentos para me ser salvo. Quando eu falo, não, você tem que ter fé, mas tem que fazer boas obras, que você tem que guardar o sábado, que você tem que guardar os mandamentos. Aí nós estamos falando para Deus que a obra de Cristo sobre a nossa vida não é suficiente, E a palavra de Deus fala que a obra de Cristo ela é suficiente, é completa para nos salvar. Jonas 2:9, ele diz que a salvação pertence ao Senhor. Nós não podemos fazer nada para ajudar Deus a nos salvar. A história daquela mãe que estava com seu filho muito enfermo e precisava fazer uma cirurgia para que o menino pudesse ser salvo. E eles foram até o especialista,
entraram em contato com o médico e chegaram lá e viram que a quantia, o valor da cirurgia era muito alto, e aquela família pobre não tinha condições, né? E de repente o médico, ele oferece a sua cirurgia, fazer cirurgia de graça, que não ia cobrar nada. Mas aquela mãe insistiu que ela queria pagar pela cirurgia. Ela queria pagar. E ela foi, viu o que ela conseguia, vendeu os bens e foi lá no médico, mesmo assim não conseguiu nenhuma pequena quantia do que era o grande valor daquela cirurgia. E o médico viu que ela não conseguiu e disse para ela: olha, eu quero fazer de graça a cirurgia, eu quero ajudar vocês, eu não vou cobrar nada. E aquela mulher continuava a insistir que ia pagar o médico. E o médico vira para ela e fala: olha, ou a senhora faz a cirurgia de graça, ou me paga tudo. E aquela mulher ficou cabisbaixa, viu que ela não tinha condições de pagar total do valor da cirurgia. E ela aceitou o favor, a ajuda, né, fazer a cirurgia de graça para ela. Da mesma forma, é a salvação que Deus nos dá. A salvação é graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então a salvação é um dom de Deus. Ele nos dá de graça somente pela fé em Cristo. Cristo já fez tudo para nos salvar. Ah, pastor, agora não precisamos fazer nada então, porque somos salvos, vamos cruzar os braços e... Não. As obras nossas são consequências da nossa salvação. São os frutos que somos salvos, né? Testifica da nossa salvação, que nossa fé é verdadeira. Porque Tiago também fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, a minha obediência testifica, prova que a minha fé em Cristo é verdadeira. A minha obediência testifica que eu sou realmente filho de Deus, né? Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas não é o meu guardar o mandamento que vai me salvar. Eu já sou salvo pela graça, favor imerecido de Deus na minha vida. A obra de Cristo, ela é completa, ela é suficiente para nos salvar. Então devemos confiar em Cristo. Se fosse por obras, meus irmãos, aquele ladrão na cruz não seria salvo. Se fosse por obras, quando Paulo e Silas estavam lá presos, pregando o evangelho, o carcereiro perguntou para ele lá em Atos 16, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas tinham falado: ó, crê no Senhor Jesus e faça obras. Crê no Senhor Jesus e guarde os mandamentos. Mas eles falaram: crê no Senhor Jesus e será salvo. Ou seja, simplesmente crendo no sacrifício de Cristo, que é completo, suficiente para nos salvar. Então nós não podemos fazer nada, irmão, para ajudar Deus a nos salvar. Ou recebemos totalmente de graça do Senhor, ou nós complicamos e saímos da graça de Deus, não confiamos na graça de Deus. Devemos descansar totalmente no Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para realmente comemorarmos a reforma protestante, olharmos para a palavra de Deus, promessas de Deus, que nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo. É Deus que nos justifica através da morte do seu Filho lá na cruz do Calvário, que nos garante a nossa salvação, a vida eterna. Que possamos confiar totalmente ao Senhor, a nossa salvação, descansar no Senhor. Porque aqueles que não confiam totalmente no Senhor, em Cristo, no sacrifício de Cristo, acham que tem que guardar mandamento, que tem que guardar o sábado, que tem que fazer isso, aquilo, outro para ser salvo. Esse nunca vai ter certeza da salvação. Esse vai viver sem paz no coração, né? Tem medo da morte, não tem certeza da salvação. Você pergunta para ele: você tem certeza da sua salvação? Ah, não sei, pastor. Se eu conseguir guardar os mandamentos, né?
Mas, meu querido, quem que nos salva é o que Cristo fez por nós. É o sacrifício dele lá na cruz do Calvário que nos salva. Não é o que nós fazemos por ele que nos salva, mas é aquilo que Cristo fez por nós. O que nós vamos fazer é consequências que somos salvos. Demonstra, os frutos demonstram, a obediência demonstra que eu sou salvo. Mas não é a consequência da salvação, são frutos da salvação. Demonstra que realmente eu sou do Senhor, que realmente minha fé é verdadeira. Porque o cristão verdadeiro vai ter prazer na lei de Deus, vai ter prazer em guardar os mandamentos, vai ter prazer em fazer a vontade do Senhor por gratidão, não para merecer, não para ter mérito com Deus, não, porque se fôssemos ter mérito com Deus, irmão, seríamos condenados, estaríamos perdidos eternamente, se não fosse o sacrifício de Cristo por nós. É Ele que nos garante, é Ele que nos dá a convicção. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É Ele que me garante a salvação. Glória a Deus por isso. A salvação pertence ao Senhor. Somos justificados mediante a fé em Cristo e temos paz com Deus mediante Cristo. É Ele que nos reconcilia com Deus, é Ele que nos salva, é Ele que nos livra da ira vindoura. É Cristo, por meio de Cristo. Que Deus nos abençoe, meu querido, que Deus possamos olhar e louvar o Senhor pelos reformadores, olhar que eles se voltaram para a palavra de Deus, se voltaram para a Escritura, entenderam que somente a fé nos salva, né? Que possamos realmente confiar no Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos ao Senhor. Obrigado porque através de Cristo, Pai, nós temos a certeza da salvação, que através de Cristo nós somos justificados diante do Senhor, Pai, aceitos pelo Senhor. Ele pagou o preço, Pai, dos nossos pecados, derramando o seu sangue lá na cruz, e o seu sacrifício é completo, Pai, é suficiente para nos salvar. Obrigado por tão grande salvação, Pai, que o Senhor nos dá pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de nós, Pai, é dom do Senhor, é um presente, é uma dádiva que o Senhor nos dá, a vida eterna, através de Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Deus abençoe, meus queridos, um abraço,